Qual foi a última vez que você perdeu a paciência com a sua criança, com o seu filho aí? Qual o sentimento que você acessou? Muitas de nós diria culpa, porque é exatamente isso que acontece quando a gente perde a paciência, quando a gente grita, quando a gente propõe um castigo daqueles super exagerados, vem a culpa. No fundo, a gente sabe que a gente fez alguma coisa que não está conectado com a educação consciente que a gente quer praticar. Mas eu diria que toda vez que você perde a paciência, existe uma grande oportunidade de reconexão. Essa aula hoje é sobre como fazer a reparação. O que é, primeiro, esse conceito de reparação? Porque ele é tão importante na parentalidade, porque todos nós precisamos entrar em contato com esse conceito e como praticar na educação dos nossos filhos. Porque uma coisa acontece muito importante quando a gente tem a educação consciente. Os nossos filhos vão crescendo e eles não fogem da gente, mas para a gente quando eles têm um problema. E o que faz isso acontecer, principalmente da pré-adolescência para frente, é manter a conexão. É impossível não errarmos na maternidade. É impossível acertarmos o tempo todo. Nós somos humanas e a gente erra o tempo todo, a gente perde a nossa calma e aí é que entra esta ferramenta que eu quero contar para vocês. Então, que fique claro, todo mundo perde a calma de vez em quando. Algumas pessoas que têm o temperamento da raiva vão perder a calma mais vezes. Se você não sabe o que é temperamentos, né? Não faz ideia do que eu estou falando. Dentro da plataforma da comunidade Acervo Aline Leite, a gente tem lá a trilha O Caminho das Boas Relações, onde eu explico o que são os temperamentos e quais as emoções que temperamentos quentes acessam mais, que temperamentos frios acessam mais. Eu sempre aconselho todas as pessoas que não conhecem esse assunto entenderem, porque é o maior, na minha visão, é o maior dos mapas humanos que a gente pode ter na mão. Voltando então para cá, se você tiver um temperamento quente, você vai perder a raiva, vai perder a calma mais vezes, né? E muitas vezes, quando a gente perde a calma, a nossa criança é o alvo da nossa raiva. E isso é natural, isso faz parte das relações. O problema não é o erro. O problema é o que a gente faz depois do erro. Porque é real, todas nós vamos errar. Todas nós, em algum momento, vamos perder a calma. Mas o que é que a gente faz depois? Como que eu vou reagir depois que eu perdi a minha calma, tá? E é isso que a gente vai mostrar. Relações seguras resistem às falhas. Primeira coisa, o que é a reparação? Qual é o conceito emocional? Reparar é reconhecer que algo doeu, validar o que a criança sentiu e abrir espaço para recomeçarem juntos. Não é só pedir desculpa, ai, desculpa, fiquei nervosa. Não é isso. É reencontrar o outro com o coração presente. Quando um adulto repara, a criança aprende que o amor continua mesmo depois do erro. Eu já contei para vocês em outras aulas que quando a gente xinga uma criança, quando a gente perde a paciência, manda a criança para o quarto, a criança nunca desiste de nós, ela desiste de si mesma. Eu atendi uma aluna recentemente, ela pela primeira vez tinha dado umas palmadas no filho, nos filhos, né? E ela me falou: Aline, a minha filha, no outro dia de manhã, eu não consegui dormir à noite, eu chorei. E eu fiquei muito mal. E aí, no outro dia de manhã, ela no café da manhã, ela olhou para mim com aqueles olhinhos mais brilhantes do mundo e falou: Mamãe, eu te amo. E aquilo despedaçou meu coração. Porque quando a gente bate, briga, é injusto, os nossos filhos não deixam de nos amar, mas eles deixam de acreditar neles mesmos. Por isso que quando um adulto aprende a fazer essa reparação, a criança entende que o amor continua mesmo depois do erro. Que é natural das relações a gente errar. Olha que baita habilidade de vida, gente, que a gente pode ensinar com isso. Quantas relações se perdem porque a gente cresce acreditando que não existe reparação?
E quando a gente começa a ensinar isso para os nossos filhos na infância, é uma habilidade de vida. Eu sempre falo que toda a nossa parentalidade, ou pelo menos a maior parte dela, precisa se concentrar não nas situações pontuais, rotineiras no dia a dia só. E muitas vezes a gente está pensando só no curto prazo, mas sim nas habilidades de vida. Nós estamos formando um ser humano, ou pelo menos contribuindo com a formação dele, tá? Então eu acho isso muito bonito. Quando a criança vê o adulto fazendo a reparação, ela entende que o amor continua mesmo depois do erro. Vamos lá, que eu quero dar 3 etapas práticas da reparação. Primeira etapa, regule-se antes de reparar. Quando a gente tem uma explosão emocional, eu explico para as crianças, mas isso serve para os adultos também. E essa não é uma explicação da Aline, é do livro O Cérebro da Criança, tá? Imagina que o cérebro é a palma da nossa mão. Aqui a gente tem o cérebro que sente e aqui a gente tem o cérebro que pensa. São 2 sistemas diferentes, é como se fossem 2 andares. Aqui o andar de baixo é o andar mais primitivo, são as nossas emoções, é a luta e fuga, tá? E aqui o cérebro que pensa. E aqui, esse dedão aqui é a amígdala. A amígdala não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro. Ela faz a conexão entre o cérebro que pensa e sente. É do tamanho de uma ervilha. Mas vamos representá-la com o nosso dedão. Então, aqui o nosso cérebro está funcionando, tem a ponte aqui funcionando, maravilhoso. Só que quando a gente tem uma inundação emocional, o cérebro que pensa fecha, a amígdala sai de ação e eu fico só com o cérebro que sente funcionando. É por isso que adultos explodem e no trânsito e vão lá e socam a cara do outro, sacam uma arma, matam pessoas, porque não existe um neocórtex aqui. Isso aqui fechou. Não que justifique, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas quando a gente tem uma explosão emocional, é isso que acontece. A gente não pensa, a gente só sente. E quando a gente sente, a gente tá nos nossos instintos primitivos. Ou luta ou fuga. Ou eu soco, ou eu grito, ou eu falo palavras que machucam, ou eu fujo daqui. É exatamente assim que a gente funciona. Embora nós estejamos aí no século XXI, com altas habilidades de tecnologia, biologicamente a gente é muito parecido com os nossos ancestrais que ainda habitavam cavernas, eram caçadores e coletores. Pois, dito isso, quando a gente tem uma explosão emocional com a nossa criança, a gente precisa dar um tempo para que a gente se autorregule, para que o nosso cérebro volte a funcionar com a amígdala, com o que pensa e o que sente, fazendo uma ponte. Então a gente precisa dessa autorregulação. Para cada um vai ser uma coisa. Me ajuda muito a me autorregular a respiração, né? Inclusive eu ensino crianças e adultos a coerência cardíaca, que é uma respiração, vocês já me viram falando isso inúmeras vezes aqui nas aulas, mas é a respiração do coração. Eu puxo o ar e solto, imaginando que eu estou fazendo isso para o meu coração. A coerência cardíaca, ela traz a calma muito rapidamente de volta. Talvez essa ferramenta não funcione para você, mas encontre algo que te faça se autorregular primeiro. Não vá pedir desculpas, fazer a reparação, conectar com a criança nervoso, inundado emocionalmente. Não vai dar certo, tá? Você pode fazer o seguinte: não estou pronta ainda, mas vou voltar a essa conversa. Muitas vezes vai ter que acontecer isso no outro dia. Porque, principalmente nos adultos, a inundação emocional, ela é muito potente. E engraçado que a gente pensa que é muito nas crianças, mas não. As crianças estão ali vivenciando as emoções. Nós, adultos, a gente já tem vários filtros, mas muitas vezes a gente, principalmente por conta de toda a nossa programação de anos, a gente fica muito tempo na raiva. Então, às vezes é mais difícil para um adulto se autorregular quando ele tem essa inundação emocional do que para a própria criança. Então, você vai dar um tempo até você estar regulada, até isso aqui estar funcionando. Cérebro que pensa, com cérebro que sente, com a amígdala fazendo a ponte. Agora, na etapa 2, você vai reconhecer o impacto. Aline, o que é isso? Você vai falar com sinceridade e empatia. Não justifique, apenas reconheça. Não adianta nada você falar assim, não, mas sabe por que que eu falei assim? Porque você é isso, você é aquilo, você não sei o quê, tá?
adianta. A gente precisa reconhecer o impacto, não justificar, apenas recomeçar. Uma ideia do que falar, tá? É assim, filho, quando eu gritei, aposto que você ficou assustado. Eu também não gosto quando minha voz sai assim. Sinto muito. Não justifiquei. Eu só reconheci. É isso. Essa é a etapa 2. A reparação não busca pagar o que aconteceu, mas principalmente iluminar o que foi sentido. Eu falo que, como alfabetizadores emocionais dos nossos filhos, a gente precisa aprender a validar as emoções o tempo todo, tá? Etapa 3. Vamos refazer o vínculo. Então a gente volta com presença, pode ser com palavras, com toque, um gesto simbólico, algo que diga que o seu filho entenda. O amor continua. Mesmo quando eu erro, eu continuo sendo sua mãe e eu continuo te amando. É essa frase que reconstrói o alicerce da segurança emocional. Muitos pais acham assim, esse negócio de parentalidade consciente cria filhos fracos, frágeis. É o contrário. Quando os nossos filhos têm segurança emocional na infância, porque tem pais conscientes do que são as emoções, esse adulto voa. O que tem acontecido atualmente, que é uma geração muito frágil emocionalmente, é porque acreditou-se que parentalidade consciente é permissividade. Não é! Eu combato isso o tempo todo. Parentalidade consciente não tem nada a ver com permissividade. Não tem nada a ver. É uma parentalidade que eu entendo qual a fase que o meu filho está passando, que eu me entendo também, eu sei que eu não sou perfeita, eu que falo disso todos os dias, o tempo todo, erro inúmeras vezes. Hoje no café da manhã, eu com meu marido, eu tava chorando, eu falei assim, existem tantas camadas em mim que ainda precisam sair e ganharem consciência, porque é uma jornada, a vida é uma jornada. Não tem parentalidade perfeita, mas quando ela é consciente, a gente cria filhos com segurança emocional. Segurança emocional é a base da casa. É o que faz vir uma tempestade e a casa não desmorona. Não pense que fazer isso vai criar o seu filho sem noção, vai criar o seu filho permissivo, que não é isso. Não é isso, tá? É muito importante a gente refazer o vínculo. E o que essa prática ensina para a criança? Sem reparação, a criança aprende a esconder os seus sentimentos. Acredita que o amor depende da perfeição e reproduz culpa e rigidez. Com reparação, a criança aprende que emoções podem ser vistas e cuidadas. Descobre que o amor suporta falhas, desenvolve a empatia e a autorresponsabilidade. Tem um trecho, se eu não me engano, em 1 Coríntios da Bíblia, que fala, né, sobre o amor agape, que não é o amor entre homem e mulher, não é o amor romântico, é o amor na sua essência. E lá fala que o amor não é egoísta, suporta todas as coisas no final do texto. Eu acho essa parte muito linda, porque é isso mesmo, as relações, elas são feitas de pessoas imperfeitas, elas são feitas de pessoas em construção. E quando meu filho olha e fala assim, ela é a minha mãe, mas ela erra. Ela não é uma super-heroína. Ela não o que mais destrói relações hoje, que eu atendo adultos que estão completamente desconectados dos seus pais, é porque eles olham para os seus pais e falam, mas ele não deu conta disso, ali não fez isso, eu tenho muita mágoa, muito ressentimento, porque o pai e a mãe criou-se uma ideia de que eles são pessoas perfeitas, super-heróis. Somos. Quando eu faço a reparação, eu falo, filho, eu sou sua mãe, mas eu estou aprendendo também, junto com você. Eu não estou pronta. A minha emoção, ela ainda é falha. E eu erro o tempo todo, tá? Então, façam isso. Façam da reparação uma prática diária, tá? Pense agora eu vou fazer uma vivência guiada com vocês. Eu quero que vocês pensem em uma cena recente de descontrole com seu filho.
Não precisa nem pensar muito, que eu tenho certeza que se não aconteceu hoje, aconteceu ontem. É natural na nossa trajetória. Agora, escreva aí uma frase de reparação, como se você fosse voltar àquele momento com mais consciência. Talvez algo assim. Naquela hora eu estava cansada, com medo de perder o controle, mas você não merecia ouvir meu grito. Me desculpa, eu te amo e eu quero aprender a reagir diferente. Pensa aí na sua frase. Não precisa ser essa que eu contei, que eu mesma escrevi essa frase pensando num momento que eu tive ontem. E aí, vocês vão guardar isso no coração de vocês e sentir qual é o momento de dizer isso aos seus filhos. Eu já contei aqui e eu vou contar de novo, vou tentar não chorar, que toda vez que eu conto essa história eu choro, né? Não existe momento ideal para reparação. A reparação sempre pode ser feita. Num curto prazo, ontem eu fiz isso, filho, hoje eu reparo, ou depois de anos. Quando eu me tornei mãe do Luca, é o meu terceiro filho. E é uma maternidade muito mais consciente, muito diferente o momento de vida que eu estou hoje com o meu primeiro filho, de 18 anos. E aí uma vez eu via que o meu filho ficava muito irritado, ele olhava e falava assim, esse menino não tem limites, né? E ficou uma época que ele brigava demais com o Luca, até que eu falei, é um momento de eu fazer uma reparação. E aí tive uma conversa com ele, foi uma das conversas assim, nossa, mais bonitas da minha vida. Foi um dos momentos assim, nossa, não tem como. Talvez um dia eu consiga falar disso sem me emocionar, mas foi um dos momentos mais profundos que eu vivi na minha maternidade. E depois disso, a minha relação com o Levi mudou completamente. A relação dele com meu filho Luca mudou completamente. Ele entendeu que era um outro momento, que era uma outra mãe. E a reparação, ela refaz a conexão. Gente, eu tô super emocionada. Eu sempre falo que eu não vou falar disso nas aulas, mas acaba surgindo como uma oportunidade para vocês entenderem. O nosso cérebro, hoje a neurociência já sabe que existe a neuroplasticidade. O que que é isso? As conexões, elas estão sempre em construção, então a gente consegue reprogramar o cérebro do nosso filho. E eu me emociono porque eu vi isso na prática com meu filho Levi. Enquanto eu não sentei, não pedi desculpas e não revi, né, todas as coisas e não validei muitas coisas que eu fiz inconscientemente na infância dele, que foi o que eu dava conta, né, com a idade que eu tinha, com a situação de vida que eu era. E depois que eu reparei, mudou demais a nossa relação. Mudou demais a forma como ele me enxerga como mãe. Então faça isso. Nunca é tarde. Se você tem filhos adultos e gostaria de dizer para eles que você queria fazer diferente, tenha essa conversa. Tenha essa conversa. Porque nunca é tarde para a gente reparar. E o nosso cérebro é feito de conexões. E a relação mãe e filho, ela é extremamente potente. A gente tem uma conexão, eu acredito, espiritual com os nossos filhos. Então nunca é tarde para reprogramar a mente dos nossos filhos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula. Essa aula faz parte do meu método MAP, né? Que é a mentalidade, a alfabetização emocional e o planejamento estratégico. E é o MAP, através do MAP, que nós fizemos a comunidade, a Servaline Leite, todas. Ai, eu tô fazendo a aula chorando, porque quando começo a chorar, meu olho não para. Todas as vezes que a gente está aqui ao vivo, a gente abre a oportunidade de vocês assinarem a plataforma, estarem dentro da comunidade A Servaline Leite. É uma comunidade viva, que a gente tem os encontros semanais. Eu procuro mentorar as pessoas da forma mais próxima possível. Então, dentro da comunidade existem assuntos
não só relacionados com a maternidade, mas com a nossa vida feminina, com o nosso feminino, com o nosso dia a dia, com a rotina dos cuidados da nossa casa, com o nosso casamento, com as nossas relações. Então, vocês encontram tudo lá dentro. E nessa aula a gente sempre abre com a oferta de lançamento. Tá aí o QR Code para vocês. E a gente se encontra na nossa próxima sessão, na nossa próxima aula. O Will tá me passando aqui que tá no valor de lançamento 12 de 23,48. 12 vezes de 23,48 é um preço acessível. Se faz sentido para você, eu te espero do lado de cá. E na próxima aula ao vivo eu vou falar um pouquinho sobre as inundações emocionais, conhecidas como birras, de crianças e adolescentes. Porque sim, adolescentes também têm inundações emocionais. Então não perde, toda quinta às 20h20 a gente tem esse encontro aqui. Beijos!